Sabe, se a gente parar para pensar, poucas coisas que construímos são tão impressionantes quanto uma torre. Elas rasgam o céu, parecem desafiar a gravidade e são carregadas de significado. Hoje, a gente vai tentar entender o que está por trás desse símbolo, que é tão antigo e tão poderoso. Mas antes de mais nada, fica a pergunta, né? Por que essa obsessão que a gente tem em construir cada vez mais alto? O que essa busca pelo céu diz sobre nós como espécie? Então, para organizar nosso papo, vamos passar por 5 ideias principais. A torre como um eixo do mundo, como uma escada para o divino, a história da queda pelo orgulho, seu papel como fortaleza e poder, e, por fim, como ela aparece na nossa cultura hoje em dia, como ícone do mal e da resiliência. Ok, vamos lá. Nossa primeira parada é a torre como um tipo de conector universal. A ideia aqui é que ela é bem mais do que só um prédio. Ela é tipo um elo entre diferentes realidades, diferentes mundos. O conceito por trás disso é o que chamam de axis mundi, ou eixo do mundo. Pensa assim, a torre não só sobe em direção ao céu, mas em muitas culturas ela também é vista como tendo raízes, uma parte subterrânea. Então ela conecta tudo, o céu, a terra onde a gente vive e o submundo. É a conexão total. E essa ideia de conexão, claro, evolui para uma outra coisa, a aspiração. A torre vira uma espécie de caminho, uma tentativa de literalmente alcançar os céus, de trazer um pouco do poder divino aqui para a terra. E olha, isso aparece em tudo quanto é lugar. Os igurates da Babilônia, por exemplo, tinham um templo lá no topo para ser a casa de um deus. Lá no Camboja, o Prasai Runen era um jeito de simbolizar a montanha sagrada Meru. E na China, tinha a Torre Lingtai, que foi feita para receber as influências felizes do céu. Todas elas querendo a mesma coisa, construir uma ponte para o sagrado. Só que essa ambição toda de tocar o divino pode dar errado. E aí a gente chega na história de torre mais famosa que existe, que virou um exemplo clássico do orgulho humano e da queda que vem depois, a Torre de Babel. A história já começa com essa frase que é puro orgulho, né? A ideia não era só chegar no céu, era fundar um nome, criar um centro de poder para que a humanidade não se espalhasse pelo mundo. Era um projeto de união, mas um projeto de união na marra. E aí vem o momento da virada. A divindade desce para dar uma olhada nessa construção ousada dos humanos. Dá para sentir a tensão no ar, né? E a reação divina é muito estratégica. Em vez de destruir a torre, a decisão é destruir a comunicação. A ideia era que, se todo mundo falasse a mesma língua, nada seria impossível para eles. Então, a solução foi confundir as línguas e quebrar essa unidade. E o resultado final foi a dispersão. Exatamente o que eles estavam tentando evitar desde o começo. E assim, Babel virou esse símbolo eterno da confusão, do orgulho que acaba levando à ruína. Essa lição sobre poder e orgulho continua ecoando, claro. Saindo um pouco do mito e vindo para a história, a torre ganha um papel muito mais pé no chão. Ela vira um símbolo de poder terreno, de força militar, de vigilância. O interessante na Idade Média é esse duplo sentido que a torre ganha. Por um lado, ela era totalmente prática, uma estrutura de defesa para ficar de olho nos inimigos. Mas, ao mesmo tempo, ela nunca perdeu aquele simbolismo de subir, de ascensão espiritual, como a gente vê nas torres de sino das igrejas. E essa ideia de elevação e força se espalha por tudo. Na alquimia, por exemplo, o forno principal, o atanor, tinha a forma de torre, simbolizando a transformação do chumbo em ouro. Na mitologia grega, é numa torre de bronze que Dani recebe Zeus. E até no xadrez, a torre é a peça da força, da proteção do rei. Agora, vamos dar um pulo para nossa era. É fascinante ver como esse símbolo tão antigo é usado e reinterpretado hoje. A torre moderna pode ser tanto a cara do mal absoluto quanto o maior símbolo de resiliência. Na ficção, o exemplo mais perfeito talvez seja O Senhor dos Anéis. O Tolkien usou 2 torres, Barad-dûr, a fortaleza do Sauron, e Orthanc, a do Saruman, como a manifestação física do mal. Elas são os centros de poder dos vilões. E saindo da ficção para um exemplo muito trágico do mundo real, o World Trade Center. As Torres Gêmeas, com mais de 415 metros de altura, não eram só prédios. Elas eram um símbolo gigantesco do poder econômico dos Estados Unidos. Depois da destruição em 2001, uma nova torre foi erguida no local. E a altura dela, olha, não foi por acaso. Presta atenção nesse número aqui. 1.776 pés. Pois é, não é um número qualquer.
Ele foi escolhido a dedo para representar o ano de 1776, o ano da Declaração de Independência dos Estados Unidos. É um exemplo muito forte de como a arquitetura vira uma mensagem, um ato político, sabe? É uma tentativa de transformar um lugar de trauma num símbolo de resiliência e de reescrever a própria história. Então, depois de passar por tudo isso, da Babilônia antiga, Nova York, da mitologia até o xadrez, fica uma última reflexão. A torre é um símbolo do que a gente é, com todo o nosso poder e orgulho, ou ela representa aquilo que a gente aspira a ser, sempre olhando para cima, tentando se conectar com algo maior? A resposta, talvez, esteja em cada nova torre que a gente ainda vai construir.